Olá, bem-vindos a mais um episódio de Pode Doar. Hoje vamos falar sobre os efeitos emocionais e psicológicos da doação de órgãos, algo pouco falado na área da saúde, apesar da sua grande importância. E para trazer maior profundidade e comprovação científica, vamos trazer teorias da psicologia, como a logoterapia de Viktor Frankl e teoria humanista de nomes como Carl Rogers e Abraham Maslow. Bom, vamos começar então entendendo um pouco do contexto da doação de órgãos no Brasil. Bom, basicamente existem dois tipos, né? Que é a doação em vida, que basicamente vai ser sobre a doação de fígado ou daqueles órgãos que você não precisa necessariamente ter eles íntegros ainda para ter uma boa função no seu corpo. E também na pós-morte, né? Que vai ser quando a pessoa acabou sofrendo algum acidente em que ela teve morte cerebral e conseguiu que seus órgãos fossem salvos para passar para as outras pessoas. Isso pode ser doado, por exemplo, coração, pulmão, pele, córnea, entre outros. Bom, para meio que dar mais ênfase nisso, a gente separou alguns dados sobre a doação no país, né, que enfatizam ainda mais a doação dos órgãos, né, que é que o Brasil bateu um recorde de 30.300 transplantes em 2024, o que teve um aumento de 18% em relação a 2022. E dentre todos esses transplantes feitos, 85% foram realizados pelo SUS, que é algo bem legal, né, por causa de ser um sistema público e o Brasil ter um dos sistemas públicos de saúde que são mais bem estruturados e que mais pessoas têm tanto acesso. E bom, e também atualmente há cerca de 78 mil pessoas aguardando por um órgão ou tecido no Brasil, o que é muita gente numa fila de espera em que muitas pessoas que, mesmo sendo possível serem doadores, não escolhem ser doadores ou porque não tem tanta informação sobre como saber se você pode ser doador, por que ser doador, ou também por conta de religião, cultura que proíbe e que acusa isso como algo não digno. Tanto que, a doação do órgão não é posto como um ato somente físico, né? De você literalmente estar doando uma parte do corpo, ou de um ente querido que faleceu, ou uma parte sua mesmo, né? Você em vida ainda. Mas é um gesto profundamente emocional, porque você está ajudando a salvar outras vidas, não só uma, porque várias vezes uma pessoa vai ser doador para várias pessoas diferentes. Então, vai ser algo muito transformador na vida de alguém em que você vai estar fazendo um papel de extrema importância. Para finalizar essa nossa introdução aqui, bem rápida sobre fatos gerais e motivações da doação de órgão, a gente trouxe um depoimento de um senhor, que é o Antônio Elson Fontes, que foi paciente de um transplante renal em janeiro de 2022 no Hospital da Redditor, e que ele fala que ele acha que a doação é um ato de amor e que inclusive ele é um doador e pede às pessoas que tomem essa consciência de que a pessoa vai estar ajudando outras pessoas, outras famílias a terem uma nova chance de vida, que não vai prolongar esse tempo que essa pessoa vai passar com a família. O que pode acontecer, o que vai ser possível se houver a doação de órgão. Então, é para realmente ajudar o outro a continuar a vida, mesmo que essa pessoa que já tenha falecido acabe perdendo a vida dela, a outra pessoa não vai perder e vai continuar viva. Bom, e como foi falado na introdução, é sempre bom enfatizar a importância da doação de órgãos. Você vai estar abdicando de hábitos seus para ajudar o próximo, né? Isso é sempre bom de ressaltar. E aí, como continuação do nosso bate-papo, vamos falar sobre o lado do doador e da família, que tem então dois pontos importantes para se debater: a motivação altruísta e a pressão familiar. Bom, a motivação altruísta vai falar basicamente sobre a vontade
própria da pessoa em querer doar. Então, é uma vontade que, por exemplo, uma pessoa bem informada teria, uma pessoa que pesquisa sobre o assunto, que sabe a importância daquele órgão para outras pessoas, o quão ajudaria, né, a trazer mais anos de vida para o próximo. E a pressão familiar, eu acho que é mais a pessoa que ela tem a família em volta dando aquela pressão para fazer a doação de órgãos, sendo que a pessoa em si talvez não tenha nem informações necessárias e nem saiba como faz, no que isso ajuda, talvez não tenha nem noção de quantas pessoas estão na fila, né, procurando por uma doação de órgãos, quantas pessoas buscam, né, tratamento, e enfim, talvez uma pessoa bem informada ela tenha mais uma motivação altruísta, e uma pessoa que tem a pressão familiar, né, talvez ela possa sim ter uma motivação altruísta se ela fosse bem informada. E aí, buscando, né, informações, talvez, né, ela possa perceber que a doação de órgãos tem um lado muito positivo na vida de outras pessoas. Além desse ponto de uma pessoa mais bem informada ou menos informada, também existe a pressão familiar no quesito de fazer a pessoa querer ou se sentir pressionada a doar um órgão e depois ela sofre com ansiedade, medo, ou quando se acabar causando alguma complicação na saúde, ela se arrepender e aí culpar a família. Também no pós-morte, né? Da própria família mesmo entrar em conflito, assim, por divergência de ideia, de querer ou não doar o órgão, porque existem muitos mitos e verdades, né, envolvendo toda a doação de órgão, de como fica o corpo do ente falecido e tudo mais. Bom, em relação a isso, da motivação altruísta, né, e da pressão familiar, a gente pode citar a logoterapia, que foi criada pelo neurologista Viktor Frankl. Ele dizia que a principal motivação do ser humano é a busca por sentido, até mesmo nas situações mais dolorosas ou aparentemente sem respostas. Então, é isso que é lido quando se diz em motivação altruísta. Uma pessoa bem estudada, ela consegue entender que apesar de aquele órgão não fazer mais sentido para ela no pós-morte, vai trazer sentido para as pessoas que vão ter ele, né? Então, encontrar conforto ao perceber que mesmo depois da morte, foi possível gerar vida e esperança em outras famílias, em outras pessoas. A ideia de que também o sofrimento, ele pode sim ser transformado em legado. E isso é profundamente terapêutico, né? Para quem doa em vida, o sentimento de propósito, né, e altruísmo pode dar novo significado à própria existência da pessoa que está doando e da pessoa que, né, vai receber o órgão, né? E também traz para a família, né, que transforma esse luto pelo falecido em um motivo de vida para outras pessoas. Então, acaba ressignificando muito desse luto, né? E também vale ressaltar, né, que ela não vai ignorar a dor, ela não vai apagar o sofrimento daquela família e tudo mais, mas é muito pelo contrário, né? Ela vai ajudar a gente a atravessar a dor em busca de algo maior, né? De um sentido, tipo, aquela pessoa morreu, mas agora outra pessoa vai viver por causa daquilo. Tanto que é por isso que muitos profissionais recomendam que, ao lado do acompanhamento clínico e psicológico, os pacientes e familiares sejam incentivados a refletir sobre o significado daquela experiência, né? Isso pode ser feito em sessões terapêuticas, rodas de conversa, ou até por meio da escrita, da arte ou da espiritualidade. Bom, nesse sentido, também temos o lado dos familiares de doadores falecidos, que também é um lado difícil, né, de ser passado, né? O processo de luto pode também ser interrompido pelo protocolo de doação e também a dificuldade de decidir sob pressão. Porém, é interessante ressaltar a sensação de orgulho ao saber que a morte do ente querido salvou sim muitas vidas.
E aqui tem como exemplo o depoimento de uma filha, a Maria Welita dos Santos, que perdeu a sua mãe de mal súbito. Bom, ela diz: a minha mãe sempre gostou de ajudar as pessoas. Ela era artesã, me ensinou a sua arte, bem como outras lições que meu irmão e eu levaremos para sempre em nossas vidas. Em conversa, ela externou a vontade de doar seus órgãos e nós já falamos um dia sobre isso. Sendo assim, não fazia sentido negar a doação, iria de encontro com o desejo dela, com o luto, tudo o que ela representa para nós e com o que também acredito. Bom, então isso mostra que, apesar da dificuldade, né, que é passada todas as famílias por conta da perda, né, do luto, ainda assim de grande importância doar os órgãos para que o legado ainda possa ser vivido muito tempo. Bom, gente, essa foi a primeira parte do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos à parte 2 desse nosso episódio.